Colega médico, se você ainda descreve derrame pleural pelo ultrassom apenas de maneira qualitativa, como pequeno, moderado ou grande, esse vídeo é obrigatório para você. Meu nome é Augusto, sou médico radiologista e ensino ultrassonografia de maneira simples e didática, aplicada à prática clínica. E eu resolvi fazer esse vídeo com base nessa pergunta aqui que chegou para mim lá no meu Instagram. Como medir o derrame pleural? E é exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E se você também quer que eu responda a sua dúvida, me segue lá no Instagram, @salosultrassonografia. Eu também estou disposto a te ajudar por lá. Hoje eu vou te ensinar a avaliar e mensurar o derrame pleural pelo ultrassom, usando fórmulas validadas tanto para adultos quanto para crianças. Fica comigo até o final, porque eu vou compartilhar hoje nesse vídeo. Primeiro, a técnica de exame. Nós vamos entender como posicionar a sonda e realizar as medidas adequadas para quantificar o derrame pleural pela ultrassonografia. Segundo, as fórmulas de Balick e Geck, utilizadas para estimar o volume de derrame pleural em pacientes adultos e em pacientes pediátricos, respectivamente. E terceiro, descrição do laudo de ultrassom. Sim, você irá saber como descrever adequadamente no seu laudo de maneira assertiva os achados e até as referências bibliográficas que embasam essas fórmulas. Mas você deve estar se perguntando: Augusto, achei que era o raio-x quem avaliava derrame pleural. Meu nobre colega, já faz tempo que o ultrassom se mostrou superior à radiografia para avaliar e quantificar derrames pleurais. E isso se dá por vários motivos. Alguns deles são a capacidade de detecção de volumes pequenos de derrame pleural, a diferenciação entre um derrame simples, com líquido livre, daqueles derrames pleurais complexos, cheios de septações e debris e que podem sugerir a necessidade de uma intervenção mais ativa, como por exemplo uma drenagem torácica, a avaliação do pulmão em conjunto e a possibilidade de guiar uma punção diagnóstica ou mesmo terapêutica. Ou seja, o ultrassom não apenas detecta se existe ou não derrame pleural, ele qualifica esse derrame, quantifica e ainda pode guiar uma conduta, seja ela diagnóstica, seja ela terapêutica. E se esse assunto é do seu interesse, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais dicas e conteúdos em ultrassonografia. Afinal, como deve ser realizado o ultrassom nesses pacientes quando você quer avaliar e quantificar derrames pleurais? No caso dos adultos, o exame ele pode ser realizado tanto com o paciente sentado como com o paciente deitado em decúbito supino. Lembrar de utilizar uma sonda convexa para conseguir ter maior profundidade e conseguir caracterizar bem esse volume de derrame pleural. Para a janela de varredura, nós utilizamos o espaço intercostal na linha axilar posterior. No adulto, para o cálculo da fórmula de Balick, nós devemos colocar a sonda em um plano axial do tórax, nessa topografia. Já para a fórmula de Geck, deve ser no plano longitudinal ou com a sonda levemente angulada para se adequar ao espaço intercostal. Na ultrassonografia, você deve então identificar as estruturas anatômicas envolvidas para realizar um estudo qualitativo e quantitativo adequados. Visualizar a interface entre a pleura parietal e o diafragma inferiormente, o pulmão muitas vezes que vai se encontrar colapsado nesses pacientes e o líquido localizado no espaço pleural, avaliando aí suas características. A fórmula de Balick é extremamente simples e prática. Ela equivale basicamente à distância medida da superfície pulmonar até a parede torácica e multiplicada por 20. O resultado será o volume estimado de derrame pleural em ml, em mililitros. Aqui um detalhe importante, tá? Essa fórmula foi validada em pacientes adultos e em estado crítico, internados em unidades de terapia intensiva, e por isso que ela é amplamente utilizada em UTI e emergência. Porém, não deve ser utilizada e nem tem validade em pacientes pediátricos. Guarda essa fórmula porque ela sozinha já muda muito a sua prática em ultrassonografia. Aí você me pergunta: então, Augusto, como fazer em crianças, já que a fórmula de Balick só serve para adultos? Em pediatria, nós podemos utilizar uma abordagem diferente que é dada pela fórmula de Geck. Vem aqui que eu vou te explicar. Mas antes de compartilhar essa fórmula para avaliação do derrame pleural em crianças, se você tem interesse em aprender mais sobre ultrassonografia pulmonar e ultrassom POCUS de uma maneira estruturada, com aulas completas de como reconhecer a anatomia pulmonar no ultrassom, protocolos de avaliação como o protocolo Blue, conhecimento de padrões
de consolidação pulmonar, pneumotórax e a própria avaliação do derrame pleural mais aprofundada, eu quero te apresentar a Escola de Ultrassom, a primeira e mais completa escola de ultrassonografia por assinatura na América Latina. O link está aqui abaixo na descrição. Vamos entender como é a fórmula de Geck, utilizada em pacientes pediátricos. Então aqui, ó, a gente está com uma criança, eu estou avaliando a região posterolateral do tórax com uma sonda convexa. Veja, a minha sonda ela está um pouco angulada para que eu possa ficar ali no plano mais longitudinal possível da cavidade torácica no espaço intercostal, porque se eu deixar a sonda completamente verticalizada, a gente vai ter ali as costelas que vão atrapalhar nesse processo de varredura e de avaliação. Por isso que ela fica um pouco inclinada na mesma direção aqui do espaço intercostal, certo? Então esse é o plano, eu estou mais ou menos ali na topografia da linha axilar posterior, na parede posterolateral do tórax direito dessa criança. E a fórmula de Geck consiste em que, basicamente, o volume do derrame pleural estimado vai ser baseado em duas medidas. A primeira medida é essa medida aqui, ó, que é a distância da superfície diafragmática até a base pulmonar, ou seja, o derrame pleural que estiver debaixo da base pulmonar, a gente vai medir a altura dele, que é dada por essa medida do diafragma até a base pulmonar, e a outra medida é essa medida da coluna de líquido maior, de toda a coluna de líquido que está assim nesse plano vertical do tórax, tá? Ou seja, a altura lateral do volume de derrame pleural. Então eu vou somar essas duas medidas e multiplicar por 70. E aí eu vou ter o volume de derrame pleural em mililitros, em ml. Aqui uma imagem de ultrassom demonstrando como seria feito essas medidas e essa avaliação. Então vejam, aqui ó, aquela primeira medida da coluna de líquido da base, né, abaixo do pulmão, entre o diafragma e a base pulmonar, eu faço essa medida vertical, que aqui deu 5 centímetros, e faço a medida da coluna líquida maior aqui, né, de toda a altura do derrame pleural, que nesse caso deu 20 centímetros. Então veja, qual vai ser o volume estimado? Eu vou pegar 20, que é a coluna de líquido da altura, né, da coluna de líquido total desse derrame, vou somar a esse líquido abaixo da base pulmonar, multiplicar por 70 e vou ter uma estimativa ali, que nesse exemplo específico deu 1.750 ml. Aí você me pergunta, Augusto, e se for um derrame menor, um derrame ali que não tenha líquido abaixo aqui da base pulmonar? Eu vou somar a zero. Então, digamos que eu tivesse aqui só essa coluna de líquido e aqui eu não tivesse líquido abaixo do pulmão. Eu vou ter só 20 ml vezes 70, porque eu consideraria zero essa medida aqui, que no caso estaria inexistente nesse outro exemplo. E como você pode descrever no seu laudo de ultrassom tanto as características do derrame pleural como a estimativa do volume? Nestes casos, como nós estamos utilizando fórmulas que foram utilizadas e validadas por estudos científicos, eu acho importante que você coloque no seu laudo a fórmula que você utilizou e também a referência bibliográfica, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. No relatório, é muito importante que você deixe descrito a técnica que você utilizou para que ela seja reprodutível e que o volume de derrame pleural possa ser sempre estimado da mesma forma padronizada, facilitando o segmento desse paciente, assim como a sua evolução. Aqui um modelo de laudo, como a gente poderia estruturar o laudo para que ele pudesse trazer informações pertinentes e de qualidade para o colega que está recebendo esse laudo. Então vamos lá. Aqui o título da máscara, né, ultrassom de tórax. Eu gosto de colocar aqui que o exame, né, esse exame de ultrassom de tórax, ele foi direcionado para avaliação do derrame pleural e, quando necessário, né, para demarcação do local de toracocentese, ou seja, de punção diagnóstica. Técnica de exame, eu acho importante colocar como foi realizado a sua medida, a sua avaliação do derrame, para que caso esse paciente, caso esse solicitante necessite realizar
um segmento, um controle evolutivo, o colega que vai fazer o exame ele possa saber qual foi a técnica utilizada para que ele possa reproduzi-la da maneira mais assertiva, mais próxima possível da sua. Então, nesse caso, né, técnica de exame, exame realizado com o paciente em decúbito dorsal ou sentado, com avaliação e quantificação de derrame, estimados através de varreduras em planos axiais na linha axilar posterior direita. Então, veja, a técnica ela fica o mais discriminado possível para que o colega possa realmente reproduzi-la ali o mais próximo possível da sua técnica, né? O mais próximo possível do seu exame. Descrição do laudo: presença de derrame pleural simples à direita, associado à consolidação pulmonar, com máxima coluna de líquido de 35 milímetros em região posterolateral, correspondente a volume estimado de aproximadamente 700 ml. Entre parênteses, fórmula de Balick. Lembra? Aqui, ó, a medida, eu estou dizendo que a maior medida estimada para esse derrame foi de 35 milímetros. Medida aqui, ó, da superfície pulmonar até a parede torácica interna. Então lembra da fórmula? 35 milímetros, eu vou multiplicar por 20 e vou ter uma estimativa de derrame pleural de 700 ml, tá? E aí eu posso concluir, realizar a demarcação de local de punção, toracocentese entre parênteses. E aqui eu coloco uma referência, que é a referência do estudo que gerou, né, essa fórmula de Balick, para você validar ali a sua estimativa de volume de derrame pleural. Por qual fórmula ela foi avaliada? Qual estudo que embasa essa fórmula? Então acho legal deixar nesse formato, porque fica um exame, um laudo bastante completo, referenciado, né, com estimativa de volume, com a fórmula do volume que você utilizou e a referência bibliográfica. Eu vou deixar aqui para vocês outros conteúdos relacionados a este tema e que podem te ajudar com o aprendizado da ultrassonografia POCUS. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e me segue no Instagram para que eu possa também poder ajudar e responder às suas dúvidas.